sede onde está o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que é ministro supremo, deu 10 dias para o presidente Temer apresentar explicações sobre o decreto. Qual foi o decreto? Foi aquele decreto que provocou uma celeuma, uma polêmica nacional, internacional, porque ele extinguiu uma reserva nacional, a chamada reserva do cobre, ou RENCA, como ela é conhecida. O ministro Gilmar é o relator de uma ação movida pelo PSOL contra a medida do governo. Só para relembrar o caso, o governo havia publicado um decreto acabando com a reserva, argumentando que a reserva não é um paraíso e que existe garimpo ilegal na região. Ele queria, então, abrir totalmente. A Justiça Federal em Brasília determinou a suspensão imediata de qualquer ato que venha a extinguir a reserva por iniciativa do Ministério Público. E os protestos continuam vindo, continuam chegando. Várias pessoas, e eu mostrei para você ontem uma abaixo-assinada aqui, dizendo se você queria assinar ou não, isso é problema de você, da Avaz, onde já tinha lá mais de 700 mil assinaturas, 700 mil pessoas assinando contra a liberação dessa área para a mineração. Bom, mas como os assuntos são polêmicos, o presidente Temer, como você sabe, nessa altura deve estar já falando ni hao lá na China para todo mundo, não é? E deixou aqui no seu lugar um presidente da Câmara, que virou presidente da República durante 10 dias, e o nosso companheiro, Nilando Beirão, está aqui conosco. Nilando, bem-vindo mais uma vez. Vamos então comentar aí as agruras do nosso país aí, Nilando. Temos um presidente, vai ficar mais de uma semana, né? São 10 dias de viagem. Rodrigo Maia, presidente da República, e no lugar dele na Câmara, o nosso popular Fufuquinha. O Fufuquinha, filho do Fufu. Fufu. Quer dizer, então... Enfim. E ele colocou no nome dele, né? Ele colocou no nome, faz parte do nome dele. Era um apelido, virou o nome dele. Pois é. Bom, eu acho que é uma saída estratégica essa, porque tem essa denúncia, mais uma delação do fim do mundo. Já houve várias delações. Nós estamos falando de quem? Do Funaro ou não? Lúcio Funaro. Lúcio Funaro. Foco no PMDB. PMDB significa chegando, quer dizer, toda essa turma que está no governo que cerca o presidente Temer, inclusive o presidente Temer. Começa, já vazou uma parte da delação. Vazou? Começa, evidentemente, na figura polêmica de Eduardo Cunha, que já está engaiolado lá. Então, eu acho que é uma coisa... Mas, se você olhar bem, Heródoto, pode não acontecer nada. Não? Mas o Janot não vai apresentar outra denúncia contra o Temer? Vai apresentar outra. Ela vai para o Congresso mais uma vez. O presidente Temer tem maioria na Câmara. Não vai avançar. O procurador-geral, Janot, vai se afastar em setembro e, quer dizer, de toda forma, ele cumpre o que ele tem que fazer. A denúncia, essa última denúncia, essa delação, volta para ele, vai voltar para ele, porque o ministro Fachin acha que tem ali uns furos, que precisa investigar melhor. Então, há um processo aí de empurrando com a barriga. Sai o Rodrigo Janot sai em setembro. Se voltar para o Supremo, tem lá um zagueiro, né? O governo tem um zagueiro eficientíssimo. Quem que é o zagueiro do governo? O nosso querido Gilmar Mendes. Está tudo blindado, está tudo dominado. Quer dizer, tem um pouco de... Eu admiro que as coisas estejam sendo apresentadas e surgindo, mas efetivamente há um nó político que não se desfaz e eu acredito pouco em punições aí. Bom, então quer dizer, esse nó político não vai se desfazer, a gente vai continuar tudo como está até o ano que vem. A aposta, digamos, do establishment político... Você acha que a base política do Temer ainda é muito grande a ponto de impedir que uma nova denúncia passe na Câmara dos Deputados? Eu acho que sim, mas não é grande o suficiente para passar as tais grandes reformas que exigiriam
emendas na Constituição. Entre elas, a reforma da Previdência. Então, isso não passa. Quer dizer, ele tem uma margem de segurança para não ser processado e não perder o mandato. Mas não tem uma margem de segurança, que é o que talvez o legitimasse, que são as famosas reformas que também não vão para frente. Entendi. Então, acho que é uma situação de ir empurrando com a barriga, é um pouco um jogo de cena, e vamos aí, né? Vamos tocando, esperando 2018. Eu espero que 2018 o processo seja normal, que tenha eleição como está programado, que os partidos se apresentem seus candidatos, que haja liberdade de voto, que os candidatos se apresentem e não haja obstrução, inclusive, de candidaturas. Existe a incógnita Lula, que depende aí do julgamento. O Supremo parece que está disposto a rever aquela decisão do próprio Supremo da condenação em segunda instância, quer dizer, o sujeito que é condenado em segunda instância, como pode acontecer com Lula, estaria condenado definitivamente e não teria, quer dizer, iria para a cadeia ou estaria impedido de concorrer, independente de recursos em outra instância. Mas parece que o próprio Supremo está propenso a mudar a regra do jogo de novo, que é um jeito de agradar um lado da questão. Então, seria uma espécie de cláusula Lula nesse aspecto. Não sei, eu temo que o processo eleitoral de 2018 seja também um pouco viciado. Tomara que não, tomara que eu esteja... Agora, os partidos estão mudando de nome. Mudando de nome. O PMDB quer virar MDB. MDB, você sabe o que quer dizer ou não? Movimento... Não. Quer dizer, me dei bem. Me dei bem, isso é ótimo. Me dei. Verdade. Depois dessa da grana toda, eu me dei bem. Tem um partido chamado Podemos. Tem o Avante também. Então pode ser Podemos Tudo, é isso? Estão mudando os nomes aí. Livres. É um pouco a tentativa de fazer o que se fez na França. Só que na França, o que se fez na Itália, o que se fez na Espanha. A França é um fenômeno curioso, porque é um sujeito que fez um partido em 6 meses ganhou a eleição. Só que esse sujeito era um sujeito que o Macron, que é o atual presidente, estava no serviço público, é um sujeito super credenciado do ponto de vista da administração pública, trabalhou em banco, então, ele não veio do nada. Não é assim... Não, ele fez carreira na iniciativa privada, não estou enganado. Também no serviço público. Ele é da escola, famosa escola ENA, que é a escola que seria uma espécie de Getúlio Vargas da França, escola que forma quadros de administração pública. Muito qualificado, muito credenciado. Então, aí não é o negócio da cara nova, não é o sujeito que vem do céu espetacular, cai de paraquedas na vida política. É um sujeito que tinha uma exceção já e um interesse específico na vida política, na vida pública. Então, é diferente. Então, temos que ir com muito cuidado aí com esse andor aí. Aqui conosco o nosso comentarista de política, o Nirlando Beirão. Nirlando, é possível que apareça aí um outsider, é outsider que fala ou não? Outsider? Outsider, no meio vamos dizer, daqueles políticos tradicionais que já foram candidatos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um pouco elegeu, depois perdeu e ganhou de novo, enfim, daqueles que a gente já conhece aí na constelação de políticos. Eu acho que foi o que aconteceu com o João Dória aqui em São Paulo, né? João Dória. Embora ele tivesse uma ação política já, mas ele apareceu no quadro eleitoral dizendo que não era político. Então é provável que aconteça. De certa forma, mesmo o Bolsonaro é um sujeito que se coloca à margem da política tradicional. Mas eu acho que vai ter muito candidato. Muito? Muito candidato. Muito. Vai ser um pouco parecido com 89, onde houve a primeira eleição presidencial. 10 ou 12? Eram 11 candidatos. 11 candidatos. 11 candidatos. Então,
apareceu para tudo quanto é gosto e ganhou a eleição, de certa forma, uma cara nova, que era o Fernando Collor. Que era um sujeito que era governador do Alagoas, mas do ponto de vista nacional, era uma cara nova. E foi uma eleição curiosa, né? Porque também, de certa forma, o Lula era uma cara nova. Em 89, é verdade. Em 89 foram para o segundo turno, né, os dois? Foram os dois. Quer dizer, o eleitor optou pela diferença de um lado e de outro. Porque, por exemplo, o candidato à esquerda tradicional seria o Brizola, que perdeu por pouco, mas quem representou a esquerda na eleição foi o Lula. E a direita tinha vários candidatos, ou a área conservadora e tal, e quem acabou indo foi o Collor, que era um sujeito completamente desconhecido e continua desconhecido até hoje. Quer dizer, a gente não sabe. Não, a gente dá sempre notícia dele aí. Pois é. Está sendo processado de novo. Pois é. Tem aqueles carrões todos, a gente já mostrou aí, uma Lamborghini. Quer dizer, é inacreditável. Só falta ele ser candidato a presidente de novo, né? Já pensou? Sabe que aqui nesse país tudo é possível. Tudo é possível. É que aquela coisa que um barbudo do século passado disse, a história tende a se repetir como farsa, né? Caramba, deixa embora. Perigo. Obrigado. Tchau. Obrigado. Não vai esquecer, domingo nós vamos então lá no Talk Show. Vamos lá, vamos. Certo ou não? Bom, já já a gente volta. 20 segundos nós estamos de volta.